Bem-vindos ao canal, na verdade ao novo canal. Tive alguns problemas aí com o e-mail antigo, precisei refazer o canal. Já aproveito aí para pedir para vocês se inscreverem. Eu vou estar sempre postando algumas orientações aí para vocês, tá bom? Aproveito também a oportunidade para agradecer aí todo o carinho e todo o apoio da equipe. Foi muito gratificante e estou de volta aí à coordenação. Espero fazer um bom trabalho aí nesse mais um ano aí que eu vou ficar junto com vocês, tá bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o SGP, tá? Principalmente aí sobre a compensação das ausências e dar uma visão geral aí para quem ainda está com dúvida aí com esse novo SGP, tá bom? Vamos lá. Para quem não lembra, esse aí é o acesso, tá? Novo sgp.sme.prefeitura.sp.gov.br. Aí aqui é o meu RF, sua senha. Se você esqueceu a senha, você clica aí em esquecer a senha. Vamos entrar para dar uma olhada. Eu vou fazer primeiro uma simulação aí para os professores em CJ, tá bom? Só para vocês, o professor em CJ que precisa registrar alguma aula, ele precisa vir primeiro aqui no perfil do professor, onde está professor e professor CJ, mudar aí para professor CJ, tá? E aí em seguida ele vai vir aqui em gestão, atribuição de CJ, aí você precisa clicar aqui em novo, selecionar uma turma. Então vou escolher uma turma qualquer aqui, vou escolher nono A, pronto, nono A. Escolhi uma turma. Quando você seleciona a turma, ele vai abrir todos os professores que dão aula para aquela turma, e aí você vai precisar habilitar a substituição, que substituição que você fez, né? Então, vamos dizer, eu sou de matemática, poderia substituir a Rosângela, mas em um dia específico lá eu precisei substituir a Ana Rita aqui, pronto, educação física, tá? Então, selecionei aí, você pode selecionar até todas, se você quiser já deixar pré-selecionado todas as matérias, mas principalmente a sua disciplina mesmo, já deixar selecionada, e aí clica aqui em salvar, tá bom? Pronto, feito isso, a sua atribuição de CJ foi feita, então quer dizer, você pode fazer a substituição dessa disciplina nessa turma, tá? Aí nós vamos clicar agora no calendário do professor, calendário escolar, calendário do professor, e abrir aí uma data, né? Você precisa selecionar a turma. Pronto, então vou clicar aí em cima aqui de novo, selecionar a turma. Aqui foi alguns testes que eu fiz, então vou selecionar o nono A, que foi o que eu abri agora, né? Selecionei o novo A, aplicar filtro. Aí agora ele já está aberto no nono A. Vou aqui escolher uma data, abril. Tá? Então tudo isso que está escrito evento é que já foi registrado alguma coisa. Ou é o período de recesso, ou é porque o professor já registrou alguma aula, teve alguma coisa, então ele vai marcando. Vou pegar a data aí mais próxima, a data de ontem, vou selecionar aqui, ó, o dia 30, e vou clicar aqui em nova aula, tá? Aí ele abre esse parâmetro aí, tá aqui a data, eu coloco se é uma aula normal, sim, uma aula normal, no caso de greve, a gente vai fazer reposição, depois precisa também registrar, então para esses casos vai clicar aqui em reposição. Aqui na quantidade de aulas a gente já pode colocar se foi uma ou duas aulas que foram dadas, tá bom? Vou colocar aqui duas, para deixar um exemplo. O componente curricular, ó, percebe que aqui só vai abrir os componentes que você marcou anteriormente lá, naquela primeira parte de atribuição do CJ. Então, como eu marquei só matemática e educação física, são essas disciplinas que aparecem aqui para mim, tudo bem? Ó, então eu vou colocar até educação física, só para ficar diferente da minha matéria mesmo. Então,
Aqui você também tem que marcar se é uma aula única, se você está substituindo especialmente nesse dia, foi um dia atípico que você precisou substituir. Não, você vai substituir essa aula durante todo o bimestre. Você pode deixar já marcadinho aqui que ele vai pré-selecionado e já facilita o seu trabalho. Vou repetir em todos os bimestres, você vai ficar com essa aula em sistema geral, né? Então, selecione aqui aula única, quantidade, cadastrar. Pronto. Nesse momento a minha aula já está cadastrada. Falta eu ainda ajustar os registros dela, né? Então, vamos ver aqui, ó. Abrindo aqui em abril, fica registradinho aqui, ó, CJ. E fica uma marcação que ainda está com pendências. Tem algumas coisas que eu preciso ainda fazer para deixar essa aula oficializada aí, oficial, tá bom? Aí, nessa parte, eu vou clicar aqui, ó. Agora eu vou clicar aqui em diário de classe. Vou clicar aqui em frequência, plano de aula. Vou aqui selecionar o conteúdo, ó, educação física, foi o que eu substituí, tá? Aí tá em mês de maio, ainda não tem nada, volta. Ó, o mês de abril, a única aula que eu registrei, ó, tá vendo? Como eu registrei uma substituição, a única minha substituição que eu registrei de educação física foi aqui no dia 30. Pronto, ó, então vou clicar aqui, 30. E aí ele abre essa página. Vou registrar a frequência. Então, só para lembrar, né? Todas as aulas a gente precisa registrar como falta. Se você clicar aqui nesse botão de falta aqui, ele já vai colocar falta nas duas aulas. Se você ficar clicando aqui, você vai fazer isso 2 vezes, porque o aluno pode ter faltado na primeira aula, chegado atrasado, enfim. Se você for clicando por aqui, você consegue pôr falta nas 2 aulas de uma vez, tá? Então vamos supor aí que alguns alunos estavam presentes mesmo na escola. Esses alunos que estavam presentes na escola eu vou deixar com presença. Pronto. Então vou deixar com presença esses alunos que estavam lá na escola. E os demais eu vou colocando falta, certo? Vou deixar com presença só o aluno que realmente estava lá presencialmente na escola. Não importa se foi 1, se foi 2, se não foi nenhum, não é esse o problema, tá bom? Então, não tem problema, você pode registrar aí como for, ó, colocando as faltas dos alunos que não estavam presentes, que nesse momento é a grande maioria, né? A gente tem também, o Ed já me falou na última reunião, que a própria parte do sistema aí, eles estão tentando mudar, porque nesse momento seria mais interessante que viesse aparecendo todos com falta e a gente marcasse essas presenças pontuais aí, né? Mas como foi pensado para o dia a dia normal, ele viria com todas as frequências e a gente apontaria as poucas faltas, tá? Então, relembrando, a gente aponta aqui as faltas para todos os alunos que não estejam presencialmente na escola. Não importa se nesse dia o aluno acessou a plataforma, fez a sua lição, exatamente nesse dia, isso ainda vai ser apontado como falta, tá bom? Depois a gente vai compensar, é o que eu vou falar mais pra frente. Então, registrei aqui as frequências, presença só para quem realmente estava presente e falta para todos os outros. Vou abrir aqui o plano de aula. Ó, cliquei aqui no plano de aula, vou abrir, ele dá a opção de eu marcar aqui, ó, informar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Quando você marca isso, ele abre parte do seu planejamento anual. Por isso que a gente falou que a primeira coisa que deveria ser feita é o planejamento anual aqui no sistema, para que isso já pudesse ficar aqui pré-pronto, né? E aí você pode selecionar quais habilidades que aí eu vou trabalhar. Então, ó, selecionei essas duas, nessa sexta-feira, trabalhei essas 2 habilidades. Venho aqui embaixo, coloco alguma coisa sobre o objetivo específico, tá? Só para você registrar aí qual o objetivo específico da sua aula. E o desenvolvimento, você pode aí narrar um pouquinho do que se foi feito. Passei um texto, conversei com eles, passei um questionário, expliquei. Bom, você pode relatar um pouquinho do desenvolvimento da aula. Recuperação contínua não é obrigatoriamente ser preenchida, porque acho que fica um pouco complicado você preencher isso todos os dias. Lição de casa também, se houve, você pode preencher. Se não houve, você não precisa preencher. Não é obrigatório. Você vai voltar aqui na parte de cima e salvar. Pronto. Aí, nesse momento, ele registrou a frequência e o seu plano de aula, tá? Se eu voltar lá no calendário escolar, então, o calendário do professor,
abriu. Se eu voltar aqui, a aula do CJ está registrada e não está mais com aquela marcação indicando que tem pendências. Então agora essa aula foi efetivamente registrada, tá? Volto a lembrar que o nosso combinado é que os professores de CJ nesse momento não vão registrar. Por quê? Porque existe uma série de problemas aí de registrar a aula do professor que está em teletrabalho, não pode, registrar a aula de um professor que seja folga, no caso, não pode. Então, seria casos muito específicos, tá? Então, no caso do professor titular estar em greve, então pode ser registrado, né? E deve ser registrado. No caso do professor ter uma licença médica, aí também o CJ pode registrar. Na verdade, deve registrar. Se não for esses casos, a gente está indicando que nesse momento não inclua, até porque as turmas estão indo reduzidas, né, presencialmente, sem poucos alunos, então a gente acaba às vezes juntando duas turmas e ainda assim fica com poucos alunos, 5, 6 alunos. Então isso para registro do CJ pode dar muita confusão, e aí para evitar isso, nós estamos pedindo que os CJs registrem só nesses últimos casos mesmo, tá bom? Vamos lá que eu vou apagar, né, essa aula daqui, só para não dar problema nas quantidades aí de aula prevista e dada da professora. Então vou apagar, pronto, foi só um exemplo, a aula está apagada, tá bom? Então agora eu vou falar um pouquinho de outra coisa. Eu vou falar agora um pouquinho do registro de aula para o professor regente, tá bom? Tanto ele em teletrabalho ou presencial, é o professor regente que vai fazer o registro. Então, vou mudar aqui o meu perfil de professor CJ para professor regente. A primeira coisa que ele já indica, você precisa escolher uma turma. Eu vou aproveitar esse momento porque o SGP ainda não devolveu as turmas para o Alexandre, então as turmas ainda estão aqui constando na minha página, as turmas que eram minha, né, do integral, segundo, terceiro, quarto A e quarto B, e as turmas do regular, sexto A, 7A e 7B. Tá? E aí eu vou selecionar uma. Selecionei o 7B, abro aqui em diário de classe, frequência de plano e aula, já está aqui, eu vou abrir a data. Em maio não tem nada registrado ainda, porque começando o mês agora. Ó, em abril, se o professor já gerou uma agenda de aula, o professor já tinha gerado uma agenda de aulas, já fica demarcado aí quais dias da semana que eu tenho aula, né? Essa turma tem aula de terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. E aqui também terça, quarta foi feriado e quinta. Esse foi o período que eu fiquei na sala de aula, né? Eu tinha sido cessado dia 4, 5. Então, esse período aqui foram as 3 semanas que eu fiquei na sala de aula. Eu já registrei as minhas aulas até aqui, para devolver em ordem para o Alê. E o dia 20 eu pulei propositalmente para registrar agora aí, junto com vocês no vídeo, tá? Vou abrir aqui, ele já está indicando, ó, aqui em cima ele indica a turma, aqui no meio ele indica a data, e aí o processo é bem parecido com o processo que foi do CJ, tá? Vou marcar aqui, como esse dia foi uma aula só, tá vendo? Parece uma aula só, diferente daquele exemplo que eu tinha dado. E aqui eu vou ter que marcar aí as faltas para os alunos que não estavam presencialmente, né, fisicamente lá na escola, tá? Vou fazer isso rapidinho e volto. Pronto, ó, cheguei ao fim, marquei aí a última falta. Então, presença só para os alunos que estavam realmente presentes fisicamente lá na escola, e falta para todos os outros. E aí aqui eu abro o meu plano de aula. Vou marcar aí qual a minha habilidade, eu já deixei marcadinho aqui no meu rascunho para eu não me perder. Foi essa habilidade 7. Marco ela aqui no quadradinho, setinha para passar para o lado. Pronto. Vou registrar aqui o objetivo específico, já volto. Pronto, registrei aqui, ó, o objetivo específico da aula. Agora eu vou clicar aqui e vou digitar o desenvolvimento. Pronto, na verdade eu tinha invertido, né? Tinha redigido
o desenvolvimento aqui em cima, pronto, eu já passei ele para baixo e digitei aqui o objetivo. Então em cima é o objetivo e embaixo o desenvolvimento da aula. Não houve recuperação, não houve lição de casa, volto aqui em cima e salvo essa aula. Beleza? Então esse é o processo que aí o professor regente vai ter que fazer aula por aula e deixar já as aulas dele registradas. Sempre que as aulas já estiverem registradas, elas vão ficar com essa marcaçãozinha azulzinha aí, tá? Então fica diferente, ó. Então o que já foi registrado, ó, tá em azul. Aí esse período foi o período que teve recesso, feriado, né? E a gente voltou aqui, ó, aqui já está registrado também. Então o que está em azulzinho vocês sabem que já foi registrado, que já está pronto. E aí o que está em branco você tem que analisar onde é que você precisa preencher. Tudo bem? Nós vamos clicar aí em diário de classe, compensação de ausência e clicar aqui em novo, uma nova compensação de ausência. Aqui já está fixada a disciplina, aqui eu vou clicar o bimestre, é o primeiro bimestre. Aí deu um erro aqui, mas não sei o que é, tudo bem. Atividade, vou criar um nome para atividade. Aqui eu fiz uma atividade só, tá? Acho que nesse momento é importante a gente poupar um pouco de trabalho, depois a gente pode fazer isso mais detalhado nos outros bimestres, mas aqui eu já coloquei uma atividade, levando em conta as tarefas presenciais e as atividades no Classroom. Aí aqui no desenvolvimento das atividades, eu acho interessante que vocês... aqui eu repeti, né? Só descrevi o título da atividade, mas aqui eu acho interessante que vocês coloquem aí um passo a passo aí do que foi feito, ou pelo menos os títulos aí do que foi trabalhado nesse primeiro bimestre, né? Os temas gerais aí do que foi trabalhado no primeiro bimestre. Acho que fica um pouco mais claro aí para que a compensação seja válida, tá? Eu não vou escrever isso agora para não atrasar o vídeo. Aí você detalha ali da melhor forma. E aí nós vamos vir aqui para nome dos estudantes. Bom, teve um errinho aqui que meus alunos não estão voltando. Então eu vou atualizar a página e a gente já continua. Pronto, atualizei e a gente voltou aí. Ó, tem aqui a atividade, o relato da atividade e aqui eu vou selecionar os estudantes. Bom, vale lembrar que mesmo que os alunos estejam presenciais ou à distância, todos eles estão com problema de falta. Por quê? Porque todos eles têm faltas a mais. Mesmo os alunos que estão no presencial, eles estão indo 2 vezes na semana e estão recebendo falta nos outros 3. Então, mesmo que o aluno cumpriu tudo, ele vai precisar de alguma compensação. Então, por isso a gente vai selecionar todos os alunos de uma vez. Seleciona tudo, passa para o lado de cá. E aqui a gente vai ter aí o controle de quantas faltas ele tem. Ó, eu voltei para cá, só para que vocês pudessem ver aqui a quantidade de faltas que eles já têm. Ó. Todos eles têm uma quantidade de faltas já apresentada aqui, e aqui uma relação com porcentagem, tá? Então, você consegue ter uma ideia geral aí da situação de cada um dos alunos, tá? Então, os alunos que comparecem presencialmente tem uma porcentagem um pouco maior, porque já está sendo registrada aí alguma presença no meio do caminho, né? E tem alunos que estão zerados aí, que é isso que a gente precisa conferir, aquela lista que eu falei, a lista dos desaparecidos, que ainda quem não mandou, mandar urgente aí para o meu e-mail ou para o e-mail da Margarete, para que a gente tenha esse controle de vocês aí, dos alunos que nunca entregaram nada, nenhuma atividade na plataforma, tá? Eu acho que nesse primeiro momento, se o aluno, de 8 atividades, ele fez 2, 3, vamos compensar as ausências dele, a gente dá uma nota, a gente pode chegar a avaliar pela nota, pode até dar uma nota vermelha, não sei se é o caso nesse momento, mas pelo menos fazer a compensação de ausência desse aluno, porque se ele deu algum sinal de vida, ele participou de alguma atividade, a gente tem que levar em conta que até esse momento eles não tinham acesso à internet, a grande maioria deles. Então eu acho que nesse primeiro bimestre convém a gente ser um pouco mais flexível, tanto com a compensação de ausências como com as notas. E aí entender que a partir desse momento que eles têm o tablet com acesso à internet, que eles podem fazer as atividades aí com uma frequência um pouco maior, então a partir de agora do segundo bimestre eles não têm mais desculpa e aí a gente consegue pegar um pouco mais firme com eles, tá? Essa é a minha opinião, qualquer coisa vocês
me procurem aí, procurem a Margarete, a gente vai conversando desses detalhes. Tá, então eu vou aqui, ó, marcar. Na verdade, ó, eu vou marcar todos, mas eu já sei que esse daqui não apareceu e não entregou nada comigo. Mais uma aqui. No caso, porque eu já fui colocando uma marcaçãozinha. Eu fiz uma marcaçãozinha o quê? O aluno que entregou pelo menos uma atividade, eu marquei uma presençazinha lá para ele, mesmo que não era o ideal, mas assim, marquei mais como uma forma de anotação. E aí, a partir do momento que eu marquei uma presença para ele, ele saiu do zero. Então, esses alunos que estão com 0% é porque realmente eles não compareceram na escola e também não entregaram nenhuma atividade. Tá? Se vocês já tiverem esse controle antes de fazer essa compensação, vocês podem evitar esse problema aí. Já não marca esses alunos e aí, sem esses alunos marcados, você passa para o lado de cá. Tá? Aí, todos os demais. Todos os demais aí participaram de alguma forma. Não quer dizer que foram participações excelentes, mas nesse momento eu vou compensar as ausências que eles têm. Isso, alterar. Você vai clicar aqui na quantidade. Nesse primeiro momento eu vou colocar todas. Como as atividades ainda foram divididas, né, por parte do bimestre, eles ficaram essas 3 semanas comigo e o resto do bimestre todo com o Alexandre. Então, eu nem corrigi as atividades dele, a gente não teve tempo de discutir as atividades. Então, eu estou levando em conta as minhas atividades de 2 semanas que eu passei, o que eles responderam, o que não responderam, e os alunos presencial. Então, para não ter nenhum erro, eu sei que esses alunos aqui pelo menos fizeram alguma coisa, e se eles fizeram alguma coisa, eu estou fazendo a compensação total deles. Tá? E como eu disse, a partir do segundo bimestre aí eu estreito um pouquinho mais aí para fazer esse controle. Tá? Vou registrar todos aqui, todos iguais, eu estou fazendo a mesma coisa, então vou dar uma adiantadinha no vídeo e já volto. Pronto, voltei aí, cheguei ao fim, é cansativo, mas você vai fazer isso uma vez só. Então, registrei aqui as minhas presenças, eu coloquei 10 aí, mas cada um pode fazer uma avaliação. Se você tem um controle bacana das suas atividades e você quer fazer um proporcional, você pode fazer, tá bom? Você vai registrar aqui. O que provavelmente vai acontecer é que se esse aluno que acessou pouco passa a acessar mais, e ele vai ter aí direito a depois a fazer outra compensação, e a gente vai ter que gerar uma outra atividade para oferecer essa compensação. Vocês sabem já como é que funciona. Então, por isso que eu já preferi adotar esse critério nesse momento, tá? Marquei aí todos os alunos, coloquei as quantidades, volto aqui em cima e coloco cadastrar. Pronto, ó, compensação criada com sucesso, tá bom? Então, essa turma, aqui aparece o nome da última, né? Mas ele aparece aqui, ó, mais 25. Então, 25 aqui, 26, 27, 28. Então, dessa turma, eu compensei a ausência de 28 alunos, que foram os alunos que deram sinal de vida aí, seja presencialmente ou pelo Classroom, tá bom? Então, aqui eu já resolvo o problema deles, eu não sei se agora automaticamente, mas quando eu olhar lá no diário de classe, essa questão aí já vai ficar, as porcentagens de falta deles já vão ficar dentro do aceitável, tá? Mas acho que não é automático, depois a gente faz esse controle aí, tá bom? Até aí era isso. Olha, eu gostaria de fazer aí já a demonstração das notas, mas eu estou vindo aqui, ó, em fechamento do bimestre, e não está gerando a lista para mim, tá?
Eu não sei dizer se sou eu que estou esquecendo algum passo nesse detalhe aí ou não, mas eu acredito que tenha dado um bug aí no SGP, o que vocês sabem que não é estranho. Né? Então, por enquanto, era isso mesmo. Então é isso, hoje a gente viu como faz a atribuição do professor CJ, como atribui turma, como lança as frequências, como faz a compensação das frequências, né, o registro da aula, então tem bastante coisa aí para fazer. A gente tem o fechamento marcado para 14/5, eu espero fazer uma espécie de conselho com vocês antes, para que a gente possa discutir um pouco essas notas, vocês possam tirar as dúvidas aí. E assim que tiver liberado essa parte de nota, que eu consiga mostrar para vocês, eu faço um outro vídeo só para a digitação das notas, tá bom? Se vocês forem fazendo aí o fechamento parcial, no controle de vocês, no caderno e tal, e depois a gente faz mais um vídeo ou senta junto no conselho e conversa sobre como fazer esse registro aí no fechamento. Tá bom? Então por isso hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.